A gente tem muitos equipamentos no consultório. Aparelho de ultrassom, laser, fleboscopia, realidade aumentada. Esses equipamentos a gente usa com uma certa frequência, mas tem um equipamento que eu uso absolutamente todos os dias e em todos os pacientes. É esse aparelhinho aqui. Ele não é um aparelhinho muito glamuroso, é um aparelho pequeno, portátil, mas ele é de extrema importância no exame vascular. Através de um aparelho como esse, eu consigo muitas vezes definir o quadro clínico das veias do paciente ou das artérias do paciente. Esse é um aparelho portátil que, no dia a dia do exame clínico, ele me ajuda muito a fazer o raciocínio para, a partir daí, sim, solicitar outros exames, como ultrassom Doppler, eventualmente um exame de imagem mais complexo, como uma tomografia que seja. Mas esse aparelho é muito importante. Eu separei para vocês uma das aplicações deles, que vocês vão ver a seguir. É uma aplicação na qual a gente usa esse aparelhinho para poder medir o fluxo das artérias dos membros inferiores. Com esse equipamento, eu consigo fazer uma medida de pressão das artérias no pé e comparar com a medida de pressão das artérias no membro superior, como a gente faz uma medida de pressão normal. Fazendo uma comparação entre essas duas medidas de pressão, eu posso saber, um exame muito tranquilo, muito simples aqui no consultório, se esse paciente tem alguma obstrução arterial. E aí os demais exames vão localizar e graduar a sua obstrução. Vamos ao vídeo para você entender o que a gente chama de índice tornozelo-braço. Em um outro vídeo, nós vamos falar sobre o uso dele em varizes. Fazer uma análise da pulsação. Repare que eu ponho o aparelho sobre a artéria do pé e essa artéria do pé dá esses sinais de pulso. Esse pulso significa a circulação arterial. Então repara o som desse pé, porque o pé direito vai ter um som totalmente diferente. O que nós fazemos então? Medimos a pressão dessas artérias usando esse aparelho. Em vez de a gente usar um estetoscópio, a gente usa esse aparelho, ele está inflando o aparelho de pressão e o som daqui a pouco vai desaparecer. Desapareceu e agora o aparelho de pressão começa a desinsuflar, ou seja, esvaziar, e a gente vai observar que o som vai aparecer. Então o som apareceu com 109 milímetros de mercúrio, ou 10, pressão de 10 para 11. Né? Agora vamos para o outro pé, o pé que a gente suspeita que tem uma obstrução mais grave. Repare que o som já é diferente. Então agora eu vou de novo medir a pressão arterial desse pé. O aparelho está inflando e agora vai começar a desinflar. A hora que aparecer o som é a pressão máxima dessa artéria. Então vamos ouvir, prestar atenção na hora que surge o som. O som surgiu com aproximadamente 60 milímetros de mercúrio, bem mais baixo que o outro lado. Agora, para comparar, nós vamos lá no braço, imaginando que esse braço não tenha uma obstrução arterial, a gente já fez essa análise previamente, e vamos fazer a mesma coisa, medir a pressão do braço e depois nós vamos comparar com a pressão da perna. Afinal de contas, a pressão arterial na perna ela tem que ser no mínimo igual à do braço. Se essa pressão arterial da perna está menor que a pressão do braço, significa que existem obstruções da perna. Deu 130 ou 13 de pressão. Isso demonstra que essas artérias das pernas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, têm uma pressão mais baixa do que a pressão do braço, sendo que a pressão da perna direita estava ainda mais baixa que a da perna esquerda. A gente divide a pressão da perna pela pressão do braço e aí nós temos o que nós chamamos de índice tornozelo braquial ou índice tornozelo braço. Isso é um grande indicativo de uma avaliação bem simples para detectar obstruções arteriais nas pernas.